Olá, colegas. Meu nome é Karen Bertoncello, eu sou juíza designada para as ações de superendividamento na fase judicial, com competência estadual no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E vou conversar com vocês hoje a respeito do procedimento e de alguns detalhes relacionados aos requisitos da petição inicial, para que a gente possa ter uma visão panorâmica sobre o processo de ação de repactuação e também de limitação de dívidas. E, na sequência, já compartilho com os colegas a minha tela, para que a gente possa, então, olhar o cenário em que se fez um desenho de interpretação desse procedimento, que apresenta duas fases, a primeira delas, uma fase consensual, e a segunda, portanto, a fase judicial. Aqui, rapidamente, eu vou só reiterar o que os colegas já assistiram antes, com a colega Clarissa, que diz respeito a essa fase inicial, sobre o momento pré-processo, em que o consumidor busca, no âmbito do Poder Judiciário, Sejusques, ou mesmo no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a fase de conciliação ou mediação. Aqui eu falo conciliação ou mediação, porque no Rio Grande do Sul nós estamos designando mediações muito mais relacionados ao tempo de audiência, para que se possa empregar mais técnicas, os mediadores acabam recebendo uma formação mais extensa, e com isso tem também mais liberdade e oportunidade de fazer a renegociação coletiva com todos os credores. Vejam que nos primeiros selos nós temos um momento de cooperação, com um olhar multidisciplinar, mas que não é o nosso foco hoje, da parte judicial, entretanto, que vai dizer respeito à construção dessa petição inicial no momento da impossibilidade de acordo, não é? Na fase consensual. Então, aqui, de uma forma muito resumida, o momento consensual, ele pode acontecer naquelas várias portas, em que nós temos... Eu vou aumentar aqui a imagem. Perdão, foi bom que o Diego me avisou. Então, na fase consensual, nós temos esse início de negociação sendo feita no âmbito de conciliação, Defensoria Pública, PROCON, por exemplo, em que, havendo acordo com aqueles credores, farão um título executivo extrajudicial e os demais serão integrantes da petição inicial no polo passivo. No âmbito da petição inicial, que começa nesse selo do artigo 104b, é o que nos diz respeito, para que a gente possa olhar com mais pormenores os requisitos. E depois falaremos sobre esse plano geral do procedimento em si, deixa eu trocar a tela aqui, do procedimento em si, dessa parte relacionada ao próprio ajuizamento da ação. Então, passamos à petição inicial, em que o endereçamento, ele vai observar essa prévia do domicílio do consumidor, no nosso caso, do Rio Grande do Sul, um domicílio estadual, não é? Em que vamos ajuizar a ação para o núcleo do superendividamento ou para a vara cível do seu domicílio. Portanto, ele vai estar no polo ativo, nós vamos ter a possibilidade de litisconsórcio ativo, sendo uma hipótese de contratos em que há solidariedade, seja do casal ou dos contratantes que têm essa obrigação solidária e ambos se encontrem nessa situação de superendividamento. O nome da ação não nos é exigido como um fundamento fechado, rol taxativo, pois, afinal de contas, no artigo 104b, nós temos ali que haverá revisão e repactuação das obrigações. Com isso, é importante lembrar que muitos consumidores estão peticionando com pedidos de limitação de descontos na sua folha de pagamento ou conta corrente, sem fazer de forma expressa um pedido de repactuação.
Nesse aspecto, é importante lembrar que, ultrapassada a vigência, ou melhor dizendo, iniciada a vigência da lei em julho de 2021, todos aqueles pedidos que digam respeito à causa de pedir no superendividamento, em que já temos até classificação no sistema determinada pelo CNJ para a classificação das ações, essa causa de pedir, sendo excesso de dívidas, ela autoriza que nós recebamos a petição inicial, porque o limite a ser feito nos contra-cheques, ele vai, ao final, gerar uma repactuação implícita. E vejam que é no interesse do consumidor essa interpretação, pois, afinal de contas, se nós recebermos uma petição inicial em que, em tutela de urgência, se está pedindo uma mera limitação de 30%, 40% da renda ou do contra-cheque ou da renda e da conta corrente do consumidor, ao final, esse comando a ser proferido na sentença vai gerar uma situação de incerteza ao consumidor, pois ele vai possuir débitos, saldos, que ele não vai ter conhecimento sobre o total pendente e sequer sobre a incidência dos encargos globais que vão ser cobrados pelos credores. Portanto, essa interpretação de que o pedido de limitação também pode ser recebido como uma repactuação, ele é feito na forma do próprio artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor e pelo artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor também. Vejam que no polo passivo, nós vamos ter todos os credores remanescentes. Significa dizer que são aqueles credores com os quais não houve acordo na fase consensual. E nessa medida, a causa de pedir, ela passa a ser descrita na petição inicial, em primeiro lugar, delineando a cronologia. Seria uma interpretação sistemática a partir do que o artigo 54b, c e d nos trazem sobre as responsabilidades do concedente de crédito a respeito da informação, da análise de capacidade de reembolso que deve ser feita naquela oportunidade. Percebam que essa cronologia é o que nos autoriza a aplicar as sanções previstas no 54D, parágrafo único, onde o juiz pode aplicar a atenuação dos encargos, redução do valor da dívida, em virtude dessa identificação que aquele credor, ou o segundo, ou o terceiro, ou talvez o primeiro, esteja numa situação de concessão de crédito irresponsável. Portanto, é imprescindível que essa cronologia seja identificada. Claro que há hipóteses em que o consumidor não detém essas informações. Ele muitas vezes não tem cópia dos contratos e nós vamos, ao final, conseguir identificar após a contestação e a juntada desses documentos. Mas, havendo a possibilidade, é importante que seja descrito. Eventual vício de consentimento, nós vamos investigar, porque percebam que essa ação de superendividamento, ela é uma ação que se coloca como continente às demais ações eventualmente revisionais ou declaratórias. Vejam que se eu tenho um credor, dentre a globalidade dos credores, em que aquele contrato não foi válido por conta da ausência de consentimento, significa dizer que nós precisamos investigar aquela obrigação, sabermos se houve um consentimento válido, talvez porque feito só com uma selfie, ou com selfie e geolocalização. Há alguns tribunais no país que têm entendido que não é válida a contratação nessa forma, e dentro da ação de repactuação, nós vamos, em primeiro lugar, eliminar aquelas obrigações que não condizem com os requisitos de validade de um contrato de crédito, para depois nós podermos mandar ao administrador para a elaboração do plano final. Por essa razão, há necessidade dessa descrição na petição inicial sobre as condições de contratação. E aqui entra também o aspecto sobre o nível de informações que foram
concedidos lá na oportunidade da formação do contrato. Número 3, nós estamos falando sobre o comprometimento do mínimo existencial. Aqui é importante que o consumidor nos diga quanto ele gasta nas suas despesas de sobrevivência, lembrando que não há limites objetivos matemáticos para nós determinarmos o que é o mínimo existencial. O decreto que está em vigor, o Decreto-Lei 11.150 é um decreto que possui 2 ações civis públicas no STF, não há ainda decisão em tutela de urgência, suspendendo a sua validade, portanto, nós teremos que fazer esse controle pelo próprio juízo de primeiro grau. Nós precisamos lembrar que é possível que haja efeitos da exclusão social, atingindo essa vulnerabilidade do consumidor, mas não é um requisito essencial da petição, embora seja importantíssimo que seja contextualizado o momento da concessão e das condições de sobrevivência desse consumidor. Aqui é importante lembrar que os enunciados feitos pelo FONAMEC e aprovados pelos colegas que coordenam o Sejusc, eles elucidaram de uma forma muito clara quais são as obrigações dos credores em audiência de conciliação ou mediação. E, portanto, vale lembrar que quando do recebimento da petição inicial, sendo, então, a fase de conciliação prévia, se, eventualmente, algum credor não compareceu à audiência de conciliação ou mesmo não ofereceu propostas, é neste momento do recebimento da petição inicial que nós vamos analisar se há incidência das sanções do artigo 104A, parágrafo 2º. Portanto, vale lembrar aqui que nós temos um entendimento aprovado pelos colegas do Sejusc, no FONAMEC, em que nós temos a figura da presença qualificada. Portanto, os credores, não basta que estejam presentes à audiência da fase consensual, eles têm que estar de forma proativa, representados, com poderes para conciliar e propondo, ainda que seja o pagamento da própria obrigação no montante devido, mas eles têm que estar oferecendo propostas naquele momento. E, por fim, se houve ou não houve e com quem houve o acordo na fase consensual. Lembrando que o acordo pode ser intermediado pela própria Defensoria Pública, e aqui é o que temos feito por cooperação. Todas as petições iniciais que ingressam sem que tenha sido feita previamente essa fase consensual, e a Defensoria Pública é o que tem a capacidade postulatória da petição inicial, nós remetemos, suspendemos o processo, analisamos, em primeiro, a tutela de urgência e, com essa suspensão, remetemos para a Câmara de Conciliação da Defensoria Pública para que ela possa fazer essa audiência dos seus processos ajuizados. Seguindo aqui a fundamentação, ela vai dizer respeito àqueles artigos que já citei, também complementados pelo artigo 54A, parágrafo 1º, onde nós temos o conceito de superendividamento. Uma sugestão que vale a reflexão é, com o artigo 104A, junto com o 54A, parágrafo 1º, é nós pensarmos sobre as limitações do conceito material de superendividamento. Portanto, aqueles contratos que estão sendo descritos na inicial e que, eventualmente, digam respeito a obrigações com garantia real, nesse caso, eu passo expressamente a destacar que eles não serão objeto da apreciação no âmbito da fase judicial. É viável que sejam remetidos à conciliação e que, eventualmente, haja essa negociação, mas no âmbito do processo em si, com análise do administrador e depois jurisdicional, nós não vamos adentrar aquelas exclusões que a própria legislação faz, como créditos com garantia real, imobiliários e contratos rurais.
A proposta do plano de pagamento, é importante que se diga que o consumidor, muitas vezes, ele não dispõe dos contratos, como já mencionei antes, mas ele sequer tem ideia do valor atualizado da dívida. Com essa motivação, penso que nós possamos exigir que ele ofereça um plano preliminar, mas esse plano preliminar vai dizer respeito muito mais ao valor que ele ganha, qual é a dedução que ele fará das despesas de sobrevivência e, ao final, o que sobraria para distribuir aos seus credores. Afinal, nessa fase em que nós não invertemos o ônus da prova ainda, não vieram aos autos os contratos, não há muito que se fazer no âmbito do próprio consumidor se ele não tem a cópia dos contratos. Essa proposta de plano preliminar, segundo o artigo 104, nós temos que haverá garantia do pagamento no mínimo do valor principal devido, corrigido monetariamente, prever, então, a liquidação da dívida após a quitação do plano consensual. Isso é importantíssimo, porque é uma valorização que a legislação traz aos credores que atuam proativamente e constroem os planos de pagamento de forma voluntária. Então, todos aqueles credores que compuseram na fase consensual, eles terão prioridade no recebimento. E, claro, na sentença, há essa limitação do prazo de 5 anos para que nós possamos distribuir àqueles credores com os quais não houve acordo previamente. Aqui é importante que se diga que há uma distinção na doutrina e alguns doutrinadores entendem que por conta dos 5 anos como limite, nós teríamos que tentar colocar os valores dentro da preservação do mínimo existencial e o excedente acabaria sendo perdoado. É uma interpretação extensiva, com base na principiologia do Código de Defesa do Consumidor, mas que nós não vemos ainda na jurisprudência qual vai ser o entendimento preponderante. Há também a possibilidade, segundo a doutrina, de nós interpretarmos que esse prazo de 5 anos pode ser flexibilizado, ou seja, aumentado, caso algumas obrigações tenham sido feitas, firmadas em prazo maior, pois, afinal de contas, o que não se quer é a interpretação que esse plano de pagamento a ser homologado judicialmente após a análise do administrador é que fique de uma forma a prejudicar a preservação do mínimo existencial, porque o mínimo existencial é o princípio maior e subjacente à própria dignidade da pessoa, assegurada na nossa Constituição, e, portanto, nós não poderíamos fazer homologação de um plano que prejudicasse o consumidor na sua subsistência. E, por fim, há a previsão no 104 que o pagamento da primeira parcela deve ser feito em até 180 dias, contado da homologação do plano de pagamento compulsório. O pedido nessas ações, ele será o requerimento, possivelmente, da justiça gratuita. Aqui é importante lembrar que nas jornadas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há um enunciado falando sobre a possibilidade de nós flexibilizarmos essa interpretação, porque a justiça gratuita ela não pode ser vista da mesma forma como a jurisprudência tem entendido. Nós precisaríamos compreender que ela tem uma interpretação maior em virtude do contexto que esse consumidor está. Nós vamos ter, então, o pedido de citação e vamos ter o prazo de prazo de contestação de 15 dias contados aqui ou da data da própria citação, na hipótese em que houve a fase prévia de conciliação, ou contados da audiência de conciliação, caso essa petição inicial seja ajuizada, sem o cumprimento da fase consensual, o que também é possível, pois é importante nós lembrarmos que muitos consumidores estão em uma situação de comprometimento tão grande do seu orçamento que eles não conseguem se submeter à conciliação previamente. Eles acabam ajuizando a ação e
pedindo a análise da tutela de urgência em virtude da quantidade de crédito consignado que está sendo que está utilizando o seu orçamento. Ao final, o plano compulsório é o pedido de mérito. E esse pedido de mérito, ele vai gerar uma sentença constitutiva que vai decretar tanto a revisão como a repactuação. Então, vejam que a expressão que a lei usa é revisão e integração dos contratos com a repactuação das dívidas remanescentes. Significa dizer que, nesta mesma ação, e aqui vale repetir, nesta mesma ação, nós vamos fazer, em primeiro lugar, a análise da licitude dos encargos contratuais, para sabermos se eles estão de acordo com a média do mercado, conforme o entendimento do STJ. Segundo lugar, vamos analisar a validade da formação desse contrato, para sabermos se não houve vício, se o consentimento foi válido, se houve, então, uma contratação do próprio consumidor, e, por fim, a repactuação propriamente dita, que é o pedido de mérito inovador aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, é importante lembrar que a doutrina tem interpretado esse pedido inovador de repactuação, ele nada mais é do que o retrato de um direito subjetivo desse consumidor a obter a repactuação caso ele esteja numa situação de superendividamento e que esteja comprometendo o seu mínimo existencial. A lei, colegas, ela não disse expressamente qual o valor da causa. Com isso, nós vamos utilizar o artigo 292 do CPC de forma análoga, em virtude dessa lacuna da lei. Portanto, nós temos aí a soma de todas as obrigações para que nós possamos saber o valor da causa. Passo aqui aos colegas um fluxo de trabalho que tenho utilizado nas decisões judiciais, e esse fluxo de trabalho é muito mais ilustrativo para que os próprios advogados compreendam melhor a visão global do processo e as fases em que vai se desenvolver. Então, só para que nós possamos sumarizar, aqui a fase conciliatória seria prévia à petição inicial, mas que pode também ocorrer após a petição inicial. No número 2, nós temos o que nós tratamos no arquivo anterior. No número 3, essa decisão que vai ou não analisar a tutela de urgência, vai ou não suspender e remeter à conciliação. Nós temos a contestação desses credores remanescentes, vamos ter a réplica pelo consumidor e vamos fazer o despacho saneador. Aqui é importante que nós consigamos vislumbrar quais são as hipóteses em que vamos analisar. Eu vou disponibilizar um arquivo aos colegas, mas nós temos uma série de itens que no despacho saneador devem ser analisadas com base nas contestações que têm sido apresentadas. E eu citaria alguns, como, por exemplo, legitimidade das associações ou sindicatos que fazem a intermediação dos contratos de crédito consignado. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, se tem entendido que elas não são legítimas para estar no polo passivo, por nós não termos hipóteses de fraude. Se houve apenas essa intermediação, como elas não ocupam a condição de credoras, elas não estariam legitimadas a ficar no polo passivo. Entretanto, como muitas vezes o consumidor não conhece com qual instituição financeira ele firmou a obrigação, passamos então a substituir processualmente essa demandada apenas após a sua própria audiência de conciliação ou contestação. Entretanto, há também decisões do nosso tribunal dizendo que as associações ou sindicatos, eles são legítimos a permanecer, desde que haja uma alegação de fraude na realização do contrato. Então, se eventualmente esse contrato supostamente não foi formado, ou melhor, não foi firmado pelo consumidor,
elas permaneceriam no polo passivo, juntamente com a instituição financeira, para que se possa, então, proferir um comando que atinja essas associações ou sindicatos. De outro lado, nós sabemos que há também a figura do concedente de crédito intermediário, como os pastinhas ou financeiras que fazem essa intermediação. Nesse caso, nós temos legitimidade plena para que elas permaneçam no polo passivo, junto com a instituição financeira principal, na forma que o próprio artigo 54B estabelece essa responsabilidade solidária, né? Temos também algumas alegações que no despacho saneador são elaboradas, relacionadas à ausência de interesse de agir, porque o consumidor não procurou essa solução prévia, embora não haja nenhuma exigência que tenha esse contato administrativo. O que se exige é o artigo 104A, em que a fase de conciliação ocorra no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e que nós já vimos que ele pode acontecer também após o ajuizamento da ação. Ainda no âmbito do despacho saneador, dentre as preliminares a se analisar, nós temos créditos educativos, que eventualmente são submetidos junto com os demais para a fase de repactuação, mas não há uma incidência do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, acabam sendo excluídos do processo. O juízo universal, se não foi analisado lá na petição inicial, vai ser analisado aqui no despacho saneador, pois, afinal de contas, nós temos o entendimento do STJ, em que é a Justiça Estadual que terá competência para processar e julgar as ações de forma coletiva, ainda que o ente esteja, por exemplo, sendo a Caixa Econômica Federal. Nós temos esse entendimento no STJ já de forma preponderante, mantendo a competência em razão da matéria na Justiça Estadual. E aqui é importante uma observação, porque pode ocorrer que somente a Caixa Federal esteja no polo passivo. E, aí, nesse caso, eu convidaria os colegas a refletir, não há entendimento preponderante nesse aspecto, mas é possível que nós passemos a emendar, convidar a emenda da inicial. Esse, me parece que é o nosso maior desafio, porque quando a petição inicial é distribuída, muitas vezes nós verificamos, seja pelo contra-cheque ou pelos fatos descritos na inicial, que de fato aquele consumidor possui outras dívidas e não estão ali inseridos os credores respectivos no polo passivo. Então, nesse momento, penso que seja uma grande oportunidade de nós determinarmos a emenda para que eles insiram os seus outros credores no polo passivo. E essa também é a razão de entender que, se a Caixa Federal está sozinha no polo passivo e o credor não apresentou na sua contestação a existência de outros credores, ou o próprio consumidor não arrolou outros credores no polo passivo, nada impede que se mantenha na Justiça Estadual, pois, afinal de contas, há outros credores, mas não em inadimplemento. Então, é uma interpretação possível, em razão da competência pela matéria, mas que fica a critério dos colegas decidir, e vamos acompanhando a evolução da jurisprudência. A nomeação do administrador, ela vai observar, via de regra, um economista ou um contabilista que tenha essa expertise, que possa analisar globalmente o orçamento, as obrigações e definir qual é a sugestão de plano de pagamento. Aqui eu sugiro aos colegas, e passei a elaborar quesitos do juízo, viabilizando, claro, que as partes façam os seus quesitos, para que o próprio administrador, quando estiver observando
obrigações existentes, que ele possa compreender qual é a dimensão desse plano de pagamento. Os quesitos que elaborei pensando numa prototipação, eles estão na cartilha do CNJ, como uma sugestão de início de quesitação que os colegas podem averiguar e aprimorar, tudo sempre pensando que esse administrador vai oferecer um rol de plano de pagamento a ser homologado judicialmente. E, portanto, seria muito interessante que nós pudéssemos, lá na sentença, já receber essa sugestão a partir da ilustração e desenho feito pelo juízo, como também pelas próprias partes. Ao final, nós vamos ter, então, essa sentença que vai retratar, como falei, a revisão, vai retratar a integração dos contratos, pois, afinal de contas, nós eventualmente temos lacunas que devem ser supridas para a elaboração do plano compulsório dessas dívidas remanescentes. Remanescentes porque são as dívidas que não foram compostas lá na fase consensual. E aqui vale lembrar que, embora no polo passivo não existam a integralidade dos demandados, nós temos uma vedação pelo artigo 104b em relação a 2 anos, que é o prazo de possibilidade da renovação do pedido de superendividamento, de repactuação por superendividamento, sem prejuízo, claro, de uma proposta de fase consensual em que haja construção conjunta com os seus credores. Aqui, voltando àquele gráfico anterior, esse fluxograma, ele retrata bastante do que nós já vimos até agora, mas eu só faria um destaque aqui nesse momento em que nós estamos falando sobre o despacho saneador. Vejam que o custeio do administrador, ele poderia ser proposto pelo Fundo de Defesa do Consumidor, como uma maneira de não onerar as partes, já que o próprio artigo 104b, parágrafo 3º, diz que nós não poderemos colocar esse ônus sequer nos credores. Entretanto, sabemos que esse fundo ele tem um destino de interesse coletivo, portanto, aqui no Rio Grande do Sul, o custeio tem sido feito pelo próprio tribunal, em virtude da justiça gratuita deferida, no mais das vezes, e ao final, e aqui é importante lembrar, é que, dependendo da conduta da parte credora, no polo passivo, ao longo dessa ação, em virtude da própria autorização que o Código de Processo Civil nos traz sobre modulação dos efeitos da justiça gratuita, é possível que, não havendo cooperação por parte dos demandados, seja, então, lá no âmbito da sucumbência, determinado o custeio por parte dos credores ao administrador, embora o Tribunal de Justiça já tenha adiantado esse valor no âmbito inicial do processo, ali, quando da nomeação. Colegas, eu procurei fazer uma visão geral a respeito do procedimento. Aqui fica disponível, em especial, como fonte, a cartilha do CNJ, em que não só o fluxograma, com essa visão panorâmica do processo, foi viabilizado, mas também a própria quesitação, para que nós possamos entregar ao administrador uma visão global para a elaboração do plano, mas principalmente uma oportunização de nós entregarmos às partes, credores e devedor, um desenho de como é que nós vamos elaborar esse plano compulsório, pois, afinal de contas, nesse aspecto, a lei foi omissa, justamente porque imagino que nem poderia adentrar nesses detalhes, dada a diversidade de contratos e relacionados a
tempo também de obrigações frente a cada orçamento. Eu agradeço muito a oportunidade e fico à disposição dos colegas para contatos. Os meus dados vão ficar disponíveis aos senhores e um grande abraço.